acabou a floração da sua orquídea Phalaenopsis e você não sabe o que fazer, ou então você comprou na floricultura para recuperar já uma orquídea já sem flores, e aí ela está muito tempo ali naquele substrato e você não sabe direito como você deve fazer. Aqui nesse vídeo eu vou te ensinar como plantar essas orquídeas que já estão muito tempo nesse substrato. Eu vou te ensinar também o que você deve fazer com orquídeas que você acaba de trazer para sua casa para que não transmitam pragas ou então doenças para suas orquídeas e demais plantas. Eu vou te ensinar todo o passo a passo aqui do que você deve fazer com as suas orquídeas. E o que eu vou te ensinar aqui vai garantir que você tenha suas orquídeas sempre bonitas, que elas se enraizem bastante e que acabem florescendo aí novamente na sua casa, que é o que todo mundo. Mas antes de eu iniciar esse vídeo, eu já peço o seu like, que ajuda muito no crescimento do canal. E quem não for inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho das notificações para que você não perca nada do que eu for postando aqui. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu vou te ensinar o que você deve fazer aí com as suas orquídeas, principalmente com a orquídea Phalaenopsis que você tem na sua casa e já acabou a floração e você não sabe o que fazer, se deve deixar nesse pote, se deve replantar, que substrato que você deve utilizar, ou então você foi lá na floricultura e comprou uma orquídea para recuperar. Às vezes tem no mercado também, a gente paga 10, 15 reais, vai depender da região aí. Essas duas aqui eu comprei numa floricultura e eu paguei 15 reais cada uma, já sem a floração. Essa aqui já tá com as flores bem murchinhas, ó. E aí o que a gente deve fazer quando traz uma orquídea dessas para casa? Porque é muito perigoso colocar junto com as nossas demais plantas, porque pode transmitir doenças ou pragas. E no decorrer aqui do vídeo, eu vou ensinando a plantar e tudo mais, e depois eu explico direitinho o que eu costumo fazer, para que isso não aconteça, de espalhar praga ou doenças para as minhas demais plantas. E vamos começar retirando todo o substrato dessas meninas aqui. Eu vou te mostrar como é que tá as raízes, porque muitas vezes já tá até apodrecendo de tanto tempo que já tá nesse substrato aqui. E tem mais um motivo pelo qual você deve retirar a sua orquídea desse pote aqui com esse substrato, porque uma orquídea Phalaenopsis fica 3 meses, 4 meses, 5 meses, às vezes até meio ano florida, e aí imagina o tempo que já tá aqui nesse substrato, ele vai ficando ácido, vai ficando velho, e pelo fato de estar ficando muito velho, ácido, ele vai guardando muita umidade, e a acidez também ajuda a queimar as raízes da sua orquídea. E tem mais uma coisa que acontece em um substrato muito velho, começa a juntar caramujinhos, lesminhas, não sei de onde é que aparecem esses bichos, mas eles conseguem, não sei se vem algum ovinho, pode vir sim algum ovinho no substrato, alguma coisa, ou pegou de outra planta, e aí acaba acontecendo isso. Então é melhor você retirar sim desse substrato. E tem mais um motivo pelo qual você deve retirar a sua orquídea desse substrato aqui. Principalmente para você que mora em um local que é muito úmido, começou a época de chuva, embora você não vá deixar a sua orquídea na chuva e tudo mais, mesmo que você molhe bem pouquinho quando ela estiver precisando de rega, pode ser que fique muitos dias molhada, e se a orquídea ficar mais do que 2 dias com as raízes muito encharcadas, vai dar problema, apodrece raiz, começa a cair todas as folhas amarelas, as folhas começam a cair, começa a apodrecer o caule, e aí não tem jeito, você perde a sua orquídea. E por isso que você deve retirar a sua orquídea desse substrato. Olha quantos motivos tem para você retirar a sua orquídea daí, porque não vai dar certo. Mesmo para quem já cultiva há muito tempo, já não gosta de deixar nesse substrato, porque algum problema vai dar. Principalmente no tempo úmido, demora muito para secar. E agora então vamos retirar todo o substrato dessas meninas e eu te mostro aqui como é que elas vão estar. E eu vou começar por essa pequenininha aqui, ó. Se você observar, ela tem algumas raizinhas boas, olha. Quando eu trouxe ela para casa, faz uns 4 dias. E aí eu observei que estava muito encharcada. Aí o que eu fiz? Eu só retirei ela do potinho e deixei bem quieta ela com esse torrãozinho para secar, porque eu queria fazer o replante aqui
para mostrar para você como que a gente faz. Então agora, ó, já até caiu uma florzinha, tá bem seca. Eu vou retirar aqui desse potinho. Tem casca de pinos aqui e tem chip de coco também. Mas tem aquela buchinha no meio, gente, olha só. Essa buchinha no meio, ela vem de quando ela era uma bebezinha, ó. Aí, depois que ela cresce, eles põem em outro vaso maior e só vão preenchendo com outro substrato. E essa buchinha aqui, quando a gente molha, deixa a orquídea muito encharcada. E aí começa a apodrecer aqui no rizoma dela, nesse pezinho dela. E aí que acontece a maioria das doenças. Aí começa a perder folha, amarela, todas as folhas e começa a cair. E aí começa a apodrecer o caule. Isso acontece muito. Gente, olha só. Eu deixei secar bem o substrato, mas eu percebo que essa buchinha aqui, ela ainda tem umidade. Ela guarda muito tempo a umidade. Então isso é muito perigoso, principalmente para você que está iniciando aí no cultivo das orquídeas. É muito importante retirar esse plug aqui. Ó, é um material assim, ó, que parece uma esponja, absorve muita água aqui. Tanto que quando a gente molha, se você apertar essa esponja, escorre água. Aqui no momento eu consigo sentir umidade. E às vezes o substrato tá todo seco ao redor, mas esse plug aqui, essa esponja, não secou ainda. E por sorte, essa orquídea aqui, que é uma mini Phalaenopsis, por sorte, ela não tá no esfagno puro, senão com certeza ela já ia estar cheia de doença, não sei se ia dar para salvar. Ainda quando tá em casca de pinos, chip de coco, ainda é mais fácil. Só para esclarecer uma dúvida, eu não falo mal do esfagno. O esfagno você precisa saber como usar. Em um vaso plástico como esse, todo fechado, é um veneno você usar para sua orquídea, porque vai matar, vai apodrecer sua orquídea. Agora já na madeira, em algum vasinho de barro, se você souber como usar, o esfagno é ótimo. O que não pode é no vaso plástico. Aproveito para retirar esses tutores aqui, que aí eu lavo bem, guardo, porque eu acabo sempre usando. Esses araminhos assim, ó, também eu guardo, eu lavo bem e guardo. Retirei o máximo que deu do substrato. Aí depois eu vou lavar aqui com um produtinho que eu vou te ensinar por que eu uso. E as raízes estão bem bonitas, ó. Essa orquídea tem muita chance de ficar super bem, aliás, ela tá bem bonita. E essas hastes aqui, ó, toda vez que a gente replanta uma orquídea, principalmente se já passou floração, a gente corta as hastes. E muitas vezes, quando a gente replanta alguma que tá ali com bastante flores, pode replantar, só que tem que observar se vai murchar a folha. Porque se murchar a folha, precisa cortar as hastes, mesmo que elas estejam floridas. E tem orquídeas que a gente planta ali, perde uma que outra flor, às vezes nem perde a flor e também não murcha as folhas. Mas se acontecer de murchar a folha, você precisa cortar as hastes. Porque no momento que a gente corta as hastes florais, a orquídea entende que ela não precisa mais gastar energia com essas hastes aqui, ó, que ainda estão verdes, portanto está gastando energia com elas, mesmo que não tenha mais flor. Quando a gente corta, ela vai entender que ela precisa começar o processo do enraizamento e isso acontece mais rápido. Isso é fato. Olha, gente, eu vou cortar acima do primeiro nozinho aqui, ó. Tá vendo esse nozinho? Então, vou cortar um pouquinho aqui acima, meio que na diagonal. A outra também vou fazer a mesma coisa. Só que essas hastes florais eu não vou jogar fora. Eu aproveito sempre e ponho em um vasinho com terra, qualquer terra, desde que fique sempre úmida, deixo no mesmo local que eu cultivo as Phalaenopsis. E aí ela pode vir sim a me dar um cake, ou não, pode simplesmente secar. Mas eu iria jogar fora de qualquer jeito, assim tem chance de brotar um cake, que é uma mudinha, para quem não sabe o que é um cake. Cortei as hastes, agora eu separo essa orquídea, porque depois a gente vai passar um esmalte aqui onde foi cortado para selar, mas antes de fazer isso eu vou fazer um tratamento nessa orquídea, porque se ela tiver qualquer doença que esteja na parte externa das folhas, vai ajudar. Eu sempre faço isso quando eu trago orquídeas assim para minha casa, que já estejam um pouquinho debilitadas, vamos dizer. E essa daqui, ó, essa acredito que esteja com um pouco menos de raízes. Ela já perdeu algumas folhas,
Eu vou te mostrar direitinho aqui ainda. Retire os tutores sempre. Ó, esse tutor aqui a gente pode guardar, lavar bem e guardar, porque é um arame encapado. Isso sempre a gente vai utilizar quando as nossas plantas estiverem floridas. Essa daqui até já secou a haste. Eu vou retirar aqui. Também tem casca de pinos e chip de coco. E olha só esse musgo. Gente, esse musgo aqui eu não te aconselho a usar, porque ele é só para enfeitar mesmo, gente, tá? É só decorativo, é um musgo que ele é, na verdade, tingido, esse musgo aqui. Então, não te aconselho a usar. Esse que você descarte. Esse outro material aqui, você pode guardar para plantar suas orquídeas de terra, plantas de terra, mas isso aqui você põe fora. Eu vou retirando tudo aqui, ó. Observo que essa planta não tem muita raiz boa, tem muita raiz seca, tem algumas vivas aqui sim. Ainda dá para salvar essa orquídea. Ela tem também a bucha aqui no meio. Ó, já te mostro como tá seco, principalmente na parte onde tinha essa bucha. Se você observar bem, pode ver que aqui no meio, onde tinha aquela bucha, olha só como apodreceu a raiz, ficou tudo seco, tudo preta, tá sem vida essas raízes aqui. Só as de cima que estão mais durinhas, que estão vivas. Vou retirar o máximo que der desse substrato aqui, tentando não quebrar muito as raízes, porque ela já tem poucas. E aqui, gente, olha, eu observo que um bicho já andou comendo, muito provavelmente uma lesma já andou por aqui, ó, deu uma raspada aqui e comeu um pedaço da folha. Então, lembra que eu falei? Esses substratos acabam ficando velhos, ácidos, muito úmidos e acaba atraindo esses bichinhos assim, esses moluscos. Retirei o máximo que deu do substrato. Essas raízes velhas aqui eu nem vou cortar, porque como vai ser plantada na madeira, ela acaba dando uma umidade, então você não precisa cortar. Você só corta essas raízes que estiverem completamente secas, sem vida, que você aperta e tá soltando esse velame, que é a partezinha que cobre a raiz, aí sim você pode retirar. Se você pôr na semi-hidroponia, aí é bom que você retire essas raízes secas, mas senão não precisa. Olha, gente, isso aqui, ó, esse fiozinho, esse fiapo ali, ó, que é a raiz, e essa parte verde aqui é o velame, ó, que acaba cobrindo. Mas quando a raiz tá viva, esse fio aqui, ó, que é a raiz, ele é verdinho, e aqui tá marronzinho, significa que tá seco, ó. Eu percebo quando tá seco, é bem fácil de você conseguir ver. E você pode observar que essa orquídea, ela já perdeu várias folhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, ela já perdeu um monte de folha, até mais aqui. E por que ela perdeu tanta folha assim? Muito provavelmente amarelou gema de ovo e caiu meio durinha ainda. Por causa do substrato, acumulou muita umidade, tanto que secou a raiz e aí perdeu folha. Quando isso acontece, é muito fácil de apodrecer esse caule aqui, ó, muito fácil. E eu vou dar uma limpadinha aqui nessas palhinhas secas para ver como que tá esse caule, se ele não tem nada escurecido, porque se você ficar molhando e você não vê que tem uma partezinha escura ali, aí sim você vai matar sua planta. Então vamos ver se ela não tá doente, porque senão você vai dizer depois assim: ah, Maria, plantei na madeira conforme você me explicou, como recupera a orquídea que tá com pouca raiz, ou a orquídea que eu trouxe da floricultura para recuperar, e você me disse que na madeira dava certo e a minha orquídea morreu. Gente, se ela morreu porque já estava doente, tá? Porque às vezes a doença tá lá instalada, tá em toda a seiva da planta e você não está vendo por fora. Então é bom que você dê uma limpadinha para ver se não tem nada podre ou escuro nesse caule. Ó, eu observo que não tem nada escuro aqui, mas tem que sempre ficar de olho, porque é uma orquídea que pode sim vir a ficar doente, porque como ela perdeu muita folha, significa que alguma coisa tinha. Aí por isso que vai ser plantada na madeira, que aí a rega é super controlada, não vai ficar encharcada, porque num vaso com esse tipo de substrato, como eu expliquei, se você molha e seu clima aí é úmido, vai demorar muitos dias para secar, e sim que a orquídea morre. Essa parte que não serve mais aqui da haste, você corta também. E uma orquídea que tá desse jeito aqui, eu te aconselho a não pôr na semi-hidroponia. Não é que não daria, até tem um bom tanto de raiz para pôr na semi-hidroponia.
Não daria porque, como ela já estava em substrato úmido, já aconteceu isso, então qualquer pouco de umidade a mais, ela pode sim vir a apodrecer. Então a madeira é o melhor tipo de plantio para uma orquídea dessas. E a ideia do vídeo aqui é te mostrar todo o passo a passo do que eu faço quando eu retiro essas orquídeas assim do substrato. Porque o plantio vai ser na madeira e vai ser algo bem simples. E a ideia é o tratamento que você faz, o passo a passo que você faz até você plantar. Agora eu vou separar essa orquídea, vou preparar uma solução aqui para que eu possa limpar essas meninas. E aí vai matar qualquer fungo ou bactéria que tiver externamente. Peguei uma bacia aqui, agora eu vou pôr 1 litro de água, porque essa é a medida que eu vou usar. Despejei 1 litro de água aqui e agora eu vou usar a água oxigenada 10 volumes 3%. É aquela que você vai comprar aí na farmácia para limpar um ferimento, algum cortezinho que você fez aí na sua pele. É essa água oxigenada que a gente limpa ferimentos, ela é líquida e transparente. Aí você vai pegar uma colher de sopa e vai colocar 4 colheres de sopa para 1 litro de água. Essa é a medida que eu uso. 4 colheres de sopa para 1 litro de água. Já foi 1, 2, 3, 4. Lembrando que qualquer produto que você vir a passar nas suas orquídeas tem que ser no horário mais fresquinho do dia, ou então faça em um local onde não esteja pegando nada de sol, que seja um local bem fresquinho da sua casa. Porque se você passa alguma coisa química assim nas suas orquídeas e depois ela fica lá naquele calorão, naquele abafamento, pode cozinhar alguma folha. Então faça no período mais fresquinho do dia, pode ser até à noite. Agora você põe suas meninas aí nessa solução que você preparou e aí você começa a enxaguar. Dá para pôr as duas aqui, ó. O que acontece? A água oxigenada, ela vai neutralizar fungos e bactérias que estejam na parte externa das folhas, que ainda não tenham conseguido entrar na seiva da planta. Se a orquídea já estiver com o problema lá dentro dela, na seiva, circulando, vamos dizer que no sangue, como se fosse a gente, se já está circulando na seiva dela, aí esse procedimento não vai adiantar. Mas se estiver somente por fora, algum patógeno, alguma bactéria, algum fungo, esse procedimento ajuda muito. E aí você lava bem a sua planta, retira toda a poeirinha, deixa ela bem limpinha. E você pode somente borrifar nas folhas, verso, frente, em toda a planta também, nas raízes, se você não quiser deixar assim na água. Você pode deixar por uma meia horinha e depois você vai lá e pega. Não precisa enxaguar essas meninas, deixa assim mesmo, porque a água oxigenada ela vai evaporar depois, ela não vai fazer mal. E é um produto aí baratinho que você pode comprar na farmácia, muitas vezes você já tem aí na sua casa. Eu vou dar uma lavadinha nelas aqui e vou deixar de molho por uma meia hora. E aí eu volto com elas prontinhas aqui. Ah, e depois eu vou te falar o que você ainda pode fazer, usar mais um produto que eu já mostrei em vídeo, para matar algum tipo de inseto, para não ir para suas outras plantas. Deixei por meia hora essas meninas aqui na bacia com essa solução de água oxigenada com água. E eu noto que a água ela chega até a borbulhar um pouquinho, chega até a dar uma fervidinha, sabe? Quando você passa no seu ferimento água oxigenada e dá aquela borbulhazinha branca, pois é, ela fica assim um pouquinho nas orquídeas. Assim eu acho que eu não vou conseguir mostrar, mas ela fica fazendo esse mesmo processo aí de limpeza. Então, como agora elas estão bem limpinhas, se tivesse algum fungo ou bactéria externamente nas folhas, que não tivesse entrado ainda na seiva da planta, certamente durante esse tempinho aí já matou todos esses patógenos. E agora vamos ao replante dessas meninas, mas antes passar o esmalte onde você fez o corte. Pode ser o esmalte, pode ser também o extrato de própolis. Você pode passar o esmalte, pode passar extrato de própolis, canela, pasta de dente, qualquer coisa que você
queira usar aí para selar. Aí quando você passa assim, acaba selando e ali não entra mais nada, porque quando tem uma parte que tá verde da orquídea, pode ainda entrar alguma coisa. Ó, eu passo aqui, ó. Passei o vermelho para que você consiga ver melhor, mas pode ser qualquer base aí de unha transparente, da cor que você quiser. E você pode fazer esse processo com água oxigenada sempre que você trouxer uma orquídea nova para casa. Ou quando você for plantar uma orquídea sua, pode fazer, porque quando dá uma machucadinha assim, a água oxigenada já vai ajudando a cicatrizar também. Ah, e se eu não quisesse passar nada nas hastes, também não precisaria, porque só o fato da água oxigenada ter passado por aqui também vai ajudar a cicatrizar esses cortes. E eu escolhi essa madeirinha aqui, ó. Ela parece velha, mas ela tá bem boa ainda. Tinha outra orquídea aqui que eu coloquei em um outro vaso, fiz um arranjo lá. E aí eu vou reutilizar essa madeira, já que ela tá bem boa. A madeira tem que ter bastante cerno para que a gente possa usar e aproveitar por bastante tempo. Porque senão ela apodrece e você vai ter que estar replantando sua orquídea a cada 2 anos, por aí 3 anos. E eu vou plantar primeiro essa grandona aqui, e eu vou plantar ela aqui embaixo, ó, na parte de baixo da madeirinha. E outro motivo pelo qual eu não retirei essas raízes velhas é porque também vai dar uma estabilidade aqui na hora de amarrar essa orquídea, porque se você tem uma orquídea com pouca raiz, você vai ver que é bem difícil de amarrar, um pouquinho mais complicadinho. E se ela tem mais raízes assim, fica mais fácil. Eu vou colocar ela meio deitada assim, ó. O fato de ficar meio deitada nunca vai acumular água, porque vai ficar pendurada assim, ó. Nunca vai acumular água aqui nesse miolo e, portanto, não vai apodrecer. Aí é mais fácil para você cuidar da sua orquídea sem se preocupar. Jogou água, não precisa ir lá secar o copinho porque vai acumular água. Quando a gente planta em vaso e vai deixar em pezinha, tem sempre que secar o miolo, senão apodrece. Eu vou usar aqui um pouco de esfagno. Não precisa usar muito, ainda mais se na sua região chove bastante. Eu vou colocar um pouquinho em cima. Vou virar aqui para que você consiga ver melhor. E aí eu vou utilizar as abraçadeiras de nylon que eu uso sempre aqui nos meus replantes. Se você não tem, você pode usar arame, barbante, o que você tiver aí. Meia calça velha. E essas abraçadeiras você vai encontrar em material de construção, em loja de utilidades. Ó, engatei aqui e puxo. Ela é muito útil mesmo. Vou colocar mais um pouquinho aqui na parte de baixo e aí eu venho com uma outra abraçadeira aqui. Lembre-se de deixar o esfagno bem longe desse caule, que aqui já tinha problema. Então deixe bem afastado, só um pouquinho por cima das raízes, porque o que a gente não quer é apodrecer de novo essa planta aí, fazer perder folha, apodrecer rizoma. Ó, eu vim com a abraçadeira aqui por baixo e aí eu vou engatar aqui e puxar. Vou colocar uma terceira abraçadeira aqui em cima, porque o esfagno tá bem longe do caule, só em cima das raizinhas mesmo. E aí, essa terceira abraçadeira vai deixar ela bem mais firme aqui. Já deu uma boa firmada aqui na orquídea e agora eu vou só cortar essas partezinhas que ficaram e vou plantar outra também. E aí eu vou te falar o que você pode fazer também para matar os insetinhos, porque às vezes os insetos a gente não enxerga todos. Ah, cara, a gente não enxerga olho nu. A trips também, que é um bichinho danado, que a gente não enxerga, muitas vezes pode estar ali, ó, na frente dos nossos olhos e a gente nem vê. Daí eu vou te falar o que você faz também e ainda vou te indicar um vídeo que você pode assistir para saber como que eu faço passo a passo. Essa menor eu vou pôr em cima porque aí ela vai ter mais luz. Se eu coloco a maior em cima, a de cima, como é um pouquinho maior, acaba fazendo um pouquinho de sombra. Então a pequena você põe sempre em cima. Ó, você abre bem as raizinhas dela. Abre bem as raizinhas assim, ó. Separa, porque um lado você vai amarrar aqui e aqui do outro lado com a abraçadeira. E aí você vem e posiciona a sua menina.
plantio feito dessas meninas lindas aqui, e você pode observar que o esfagno aqui, ó, ficou bem longe do caule, bem longe mesmo. E então, quando você for plantar a sua menina na madeirinha, ou então no vasinho de barro, que você também pode usar um pouco de esfagno, sempre ponha bem longe do caule, nunca em cima do caule, porque senão uma orquídea que já está com problema, ela pode apodrecer assim, no piscar de olhos, e você nem vê. Então, dessa forma aqui, é o plantio adequado para essas meninas. Elas vão se recuperar mais rápido, vão se enraizar bem rapidinho dessa forma aqui. É só você cuidar. E agora eu vou colocar o adubinho Forticoat 15912, que é um adubinho químico de bolinhas, que é de liberação lenta, que aí vai ajudar bastante nesse primeiro momento aí das orquídeas. Eu vou só colocar aqui assim, ó. Eu não mostrei colocando adubo aqui, porque eu já tenho vários vídeos de replantes aqui, onde eu mostro colocando, como eu coloco nesses porta-adubos. É só você fazer um tour aí pelo canal que você vai achar bastante detalhes dos replantes, principalmente colocando o adubinho aqui e explicando como ele funciona. E agora é só você continuar molhando direitinho, adubando. Aliás, essas aqui já vão entrar para minha adubação. Hoje eu vou fazer a adubação à noite e eu já vou adubar essas meninas aqui. Então, quando você planta, imediatamente você já pode adubar. Ou você pode usar só esse adubinho aqui, que é o adubo de liberação lenta, ou ainda colocar ele, como eu fiz agora, e aí à noite eu vou adubar com adubo líquido também. Já tem vídeos também aqui no canal. E quanto ao tratamento que eu falei para combater os insetos que podem vir nas plantas, tanto trips, cochonilha, ácaro, qualquer outro bichinho sugador de seiva, você vai fazer um processo com o detergente líquido. Eu vou deixar o vídeo passando aqui na tela final, você só clica e assista, que inclusive as folhas das orquídeas onde eu passei o detergente ficaram brilhando, ficaram lindas, e lá eu expliquei direitinho como eu utilizo. Então é importante que você vá lá e assista. Então toda vez que você trouxer uma menina nova para sua casa, passe o detergente na sua menina, pode passar água oxigenada também para matar fungos e bactérias, e o detergente é para matar os insetinhos. E aí, dessa forma, você vai prevenir as suas outras plantas de pegar pragas e doenças. E deixe essas orquídeas pelo menos 2 semanas longe das suas outras plantas para não pegar nada, porque vai que pega alguma coisa. Principalmente essa que tá com perca de folha aqui e tudo, vai que dá um problema nela. Então você deixa separado. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que possa ter sido útil para o seu cultivo. E se você gostou, deixe o seu like. E não esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. E ative o sininho das notificações para que você não perca nada do que eu for postando aqui. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo!